Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos continuar a segunda parte do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Na primeira parte nós analisamos o contexto geral da obra e começamos a falar do que significa desobsessão, o que significa esse lindo e maravilhoso trabalho, que infelizmente nem toda casa espírita se propõe a fazer, mas deveria, esse trabalho prático de comunicação com o mundo espiritual. Eu costumo dizer, em algumas casas espíritas que a gente vai dar palestra, dizer, poxa pessoal, se nós somos espíritas, nós temos que conversar com espíritos. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. Como é que pode ter uma casa espírita que não conversa com os espíritos? É um contrassenso. Ah, não, mas o espiritismo é uma escola, nós temos que aprender, temos que estudar. Realmente, isso aí é fato. Isso é o primordial. Mas para que estudar? Ah, nós vamos estudar para nos conhecer, conhecer a vida, conhecer todo o contexto de evolução, para nós modificarmos. Perfeito. E o segundo ponto, conversar com esses espíritos, desenvolver com eles aprendizado, ajudá-los, é a proposta do livro do nosso querido Hermínio Miranda, uma obra que ele fez no século XX, até brinquei no último programa, falei, puxa, século XX, dá uma impressão que é tão longe. Não, a maioria de nós nascemos no século XX, a não ser os jovens, né? Mas os adultos, a maioria nasceu tudo no século XX. Então, no século XX, Hermínio Miranda escreveu esse livro, que é um resultado de um trabalho magnífico durante muitos e muitos anos que ele trabalhou com doutrinação, com evangelização de espíritos. E repito o que eu falei na semana passada, esse trabalho, muita gente fala assim, mas o espírito conversa 3 minutos, o que isso resolve? Resolve muito. Não vai fazer, não é porque o espírito obsessor incorporou no médium, você vai conversar com ele, pronto, a hora que ele se desligar do médium, ele virou um espírito recuperado, ele vai para... Não é nada disso. Ele vai voltar da onde ele veio, porque ele foi levado até essa sessão de trabalho por mentores, ele está angustiado, ele está com muito sentimento de culpa, muitos deles estão revoltados, aqueles que estão assim, numa revolta terrível. Aí vai aquele trabalhador querer dar lição de moral e começar a falar, muitas vezes nós temos que ter muito ouvido, ouvir muito o que o Espírito está falando, para saber como interagir com amor, com carinho, com respeito. Porque eu já conheci casos em que o médium começou, o doutrinador começou a querer explicar os ensinos de Jesus de uma forma não muito legal, e o Espírito falou para ele, olha, eu não estou aqui para ficar ouvindo você falar de Jesus, porque minha última encarnação eu fui padre. Tudo que você está falando aí eu sei 10 vezes mais do que você sabe. O objetivo que aquele espírito estava ali era para ser escutado. Ele precisava conversar. Ele estava angustiado. Então o que ele queria? Alguém que ficasse quietinho ouvindo ele desabafar. Isso é caridade, não prepotência. Eu até falei na semana passada de um doutrinador que começou a ter aquela soberba de superioridade. E o espírito obsessor ficou bravo, falou para ele, eu vou te pegar. E o doutrinador falou, você não me pega não, porque eu estou com Jesus. O espírito virou e falou assim, eu não tenho pressa. Sabe, não é por aí. Espírita, nós temos que ter, antes de mais nada, compaixão. É a palavra que o Hermínio de Miranda propõe. Compaixão. Não há desobsessão real sem compaixão. É isso que as pessoas parecem que não conseguem entender. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de desobsessão.
Tudo que eu estou falando está baseado no livro Diálogo com as Sombras. Sombras, ele entende como sendo aqueles espíritos que estão com problemas e precisam de ajuda, que é uma tremenda caridade. Não, caridade é da cesta básica, sim. Caridade é dar roupa, perfeito. Mas caridade também é dar conselhos, é emprestar o ouvido. Isso é caridade. Caridade é a percepção da necessidade do outro e se chegar e ajudá-lo. O trabalho de desobsessão, primeiro ponto, ele precisa ser uma reunião organizada. Tem aquela prece de abertura, aquela leitura evangélica, o Evangelho segundo o Espiritismo, algum livro da doutrina leve para se ler, se comentar rapidamente e harmonizar o ambiente para iniciar. Uma equipe adequada com médiuns e doutrinadores. Médiuns que vão dar passividade ao espírito problemático e doutrinadores que têm bastante amor no coração, firmeza, né? Firmeza, mas não autoridade, aquela autoridade sem controle, aquela autoridade de achar que é o melhor bolacha do pacote. Como eu disse na outra reunião, no outro programa, a única coisa que eu sei, palavras de Sócrates ou de Platão, não me lembro agora, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada, que eu estou em processo de aprendizado. A humildade não é cabeça baixa, curvado, falando baixinho. Humildade é entender nossos limites e ter a capacidade de pedir ajuda, de compreender que tem pessoas melhor do que nós em todos os sentidos, que nós não somos imprescindíveis. Se a gente desencarnar, outros vão substituir. O dia que a gente desencarnar, tua casa vai ser vendida, tuas coisas vão deixar de existir, vão ser doadas, e acabou. Você vai para o outro lado da vida, levando tudo que você conquistou dentro de você. Aí todo aquele material que nós fizemos, que não deixa de existir. É supérfluo para a nossa evolução. É importante que se use. Deus nos deu a matéria, as coisas, a tecnologia, o lar, a casa, o automóvel, o emprego. Tudo isso Ele nos fornece, a espiritualidade nos fornece como ferramentas para que a gente aprenda a viver. Pois é. E para que se possa trabalhar dentro de um aspecto de doutrinação que é importantíssimo, como eu disse no começo, há casas espíritas que não têm comunicação com os espíritos. Então está na hora de começar a repensar isso, formar uma equipe espiritualmente preparada, tecnicamente preparada, para fazer esse contato com a espiritualidade. Isso é de suma importância. Pois é. E aí esse doutrinador, ele precisa, como nós falamos, escutar, acolher, nunca julgar. Porque quem somos nós para julgar? Quem sou eu para julgar? Nós é automático, a gente sempre tem uma atitude de julgar. Nossa, você viu o que ele fez? Olha, nós estamos julgando. É automático em nossas vidas. Mas quando se trata com um companheiro espiritual, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Porque você não está vendo ele, mas ele está vendo você. Ele está lendo os seus pensamentos, você não está vendo. Por isso que muita gente tem medo, tem muita gente que não quer. Eu não vou me meter com isso aí não. Pois é, está perdendo a chance de fazer uma caridade maravilhosa. Ou vocês acham que os amigos espirituais, os mentores, após um trabalho de doutrinação, eles vão abandonar a gente? Não, não vão abandonar a gente. Muito pelo contrário, eles vão estar ali firmes nos apoiando. Outro fator importante nesse tipo de trabalho, se você entende que deve, no seu centro espírita, construir algo assim, é uma linguagem acessível. Falar bonito, que nem muitos falam na palestra, tem que ser um bonito com conteúdo, né? Uma linguagem profunda. Por exemplo, eu sempre fui fã do Divaldo, sempre. Eu tive o prazer de ter um certo conhecimento com ele. A última vez que eu o vi, eu falei, você não lembra mais de mim, né, Divaldo? Não, fiquei tão feliz quando ele falou assim, claro que eu lembro, você é um professor, tal, não sei o quê. Foram uma série de comentários, eu falei, nossa, ele lembra, meu Deus do céu, queria ter a cabeça que esse homem tem, na idade que ele estava, lembrar desse cidadão aqui.
Pois é, nas palestras que eu tive o prazer de estar presente assistindo, você percebe um linguajar sofisticado que ele usa, profundo, mas é muito fácil identificar, né? Quando é ele, é um linguajar legal, muito bem colocado, muito bem montado, mas quando esse linguajar começa a ficar mais complexo, mais profundo, você já percebe que não é mais ele, a Joana, que está falando. E daqui a pouco você começa a perceber que aquele sotaque nordestino dele, que ele é baiano, porque ele morreu, ele era, não, ele não morreu, ele desencarnou, mas ele continua vivinho da Silva. Então, esse sotaque nordestino dele fica mais acentuado, bem mais acentuado. Aí você percebe que é o Dr. Bezerra. Mas seja ele, ou a Joana, ou o Dr. Bezerra, ou um outro espírito, é um linguajar profundo, muito bem montado. Até uma vez eu falei assim para ele: Divaldo, os livros da Joana são tão complexos, ela usa palavras tão difíceis. E ele falou para mim assim: eu sei, meu irmão, eu já falei para a Joana, irmã, mas os seus livros são tão complexos. E ela, firme, falou: vocês que estudem em português para acompanhar a profundidade do que eu estou trabalhando, do que eu estou trazendo. Então essa profundidade é uma profundidade de quem tem o conteúdo. Eu não tenho, então eu tenho que trabalhar de uma forma mais tranquila, para que eu não se perda no jogo de palavras. Comunicações com os espíritos sofredores é algo assim bastante complexo, ao mesmo tempo muito gratificante. Porque justamente o que está acontecendo com eles, como eu estou lendo ali, culpa, medo, apego e confusão. É isso que está vindo na cabeça deles, em função de uma existência. E isso é 90% da população. Todos nós, quando desencarnamos, vamos para a espiritualidade com um nível de desequilíbrio. Todos nós precisamos de um tratamento de desobsessão. É muita pretensão nossa achar que não somos nada. Somos espíritos ainda muito necessitados. Estamos lutando para aprender, estamos procurando fazer o melhor, estamos desenvolvendo cada um de nós capacidades, sem dúvida nenhuma. Mas não tenhamos nós pretensões. Eu lembro que a dona Nilce, numa casa que eu frequentei um período, eu era bem jovem, e ela dizia assim, quando eu falei assim, não, porque a gente tem uma missão, ela falou, não. Quem tem missão são os grandes espíritos. Nós somos tarefeiros. Então, quando você fala assim, eu tenho uma tarefa, pois somos tarefeiros de Jesus. Quando você se propõe a ajudar. Missão é algo para espírito muito à luz. E hoje em dia você vê muita gente aí, em diversas religiões, ou mesmo no espiritismo, achar que é missionário. Nem Divaldo, nem Chico, e nem outros expoentes da doutrina espírita nunca usaram a palavra eu sou um missionário. É muita pretensão. E isso não funciona num trabalho de desobsessão. Não vai. O que precisamos ter? Respeito, clareza, linguagem emocional acessível, conhecimento da doutrina, profundos conhecimentos, ter uma luta interior de melhoria. Nós precisamos desenvolver essas capacidades para que nós possamos ter um resultado positivo. E nesse livro eu acho muito interessante porque depois que ele trabalha os conceitos, ele explica como fazer o trabalho, ele começa a mostrar casos. Então, ele fala, por exemplo, eu até coloquei aqui do lado alguns casos que eu peguei do livro. Espírito perseguido. Ele preso à vingança, ele se sente como tendo alguém se vingando dele. É uma coisa interessante. Escuta da dor ao invés de conforto. A anotação que eu fiz ali. Resultado, abertura à mudança. Como? Pois é, um espírito perseguido,
ele vai se apresentar lá como, eu tenho um monte de espíritos que estão me perseguindo, que eu estou cheio de problemas, e nossa, eu estou aqui, mas eles estão lá fora me esperando e tal. Espíritos que numa encarnação, como se diz, né, pisou muito no tomate, e aí ele vem numa outra encarnação cheio de dificuldades. Só que esse espírito não desencarnou, não encarnou, ele está desencarnado ainda. Então ele teve atitudes não muito éticas e está sofrendo na espiritualidade. E agora? Ele vem para um trabalho de desobsessão, dizendo que tem espírito perseguindo ele. Você vai fazer o quê? Primeiro que você vai fazer é, você precisa aprender a orar. Orar por esses que estão te perseguindo. Pois Jesus disse isso, orai porque os que te perseguem e te caluniam. Ou seja, começar a desenvolver capacidade de amar. Né? E ele tem que estar preparado, nós temos que, de uma certa forma, pôr na cabeça dele que ele precisa estar aberto a mudanças. Sem essas mudanças, ele não vai a lugar nenhum. Um outro caso prático, que é um espírito suicida, terrível. O espírito se manifesta e fala, eu tirei minha vida. Né? Então, claro, o que ele vai ter é um sentimento de culpa gigantesco. E nessa hora, ele não está precisando de ninguém que aponte, mas você não devia ter suicidado, porque isso é contra a lei de Deus, isso é um monte de papo furado. É nessa hora que nós temos que ter empatia e esclarecer ele. Já que aconteceu, então vamos orar. Peça a Deus, veja, reflita em tudo que aconteceu e procure dentro de você mudança. Abra o seu coração. Peça a Deus a oportunidade de uma nova encarnação para você corrigir. E você sabe, né? Ele vai ter uma encarnação, sim, vai ser dado a qualquer momento a encarnação para ele. Vai ser uma encarnação difícil, porque um suicida volta com problemas pulmonares, volta com uma série de problemas orgânicos. Não porque é castigo de Deus, não tem castigo de Deus, não tem nada a ver com isso. Ele volta porque o perispírito dele está destruído parcialmente. Então, na hora de reencarnar, esse perispírito vai influenciar nos genes, na estrutura que ele herdou da mamãe e do papai, e vai estar com as funções avariadas, né? E nessa hora também funciona bem, eu escrevi ali nas minhas anotações, uma explicação sobre reencarnação e misericórdia. O espírito às vezes nem tem, não é? Um espírito que era espírita na outra vida. Mas então você tem que explicar para eles. Você desencarnou, mas você continua vivo. Você não morre. E você vai reencarnar de novo. E se prepare para isso. Vamos orar. Vamos orar junto? Vamos. Então vamos orar junto. E você ora em voz alta para ele te acompanhar. Mas isso é profundo. É maravilhoso isso. Pois é. Então, nós vamos perceber o quanto nós precisamos desse trabalho de, vamos chamar assim, doutrinação, desobsessão. Você não vai tirar o espírito à força. Então chega uma pessoa no centro, que ela está com um problema obsessivo. Algumas casas espíritas faz de um jeito que eu praticamente não concordo, né? Mas tudo bem. Ela faz o quê? Ela traz a pessoa obsediada, bota ali na cadeira e o médium dá passividade ao espírito obsessor e a pessoa fica ali assistindo. Eu particularmente não concordo com isso. Eu acho que a pessoa chega, toma seu passe, faz seu tratamento, os médiums, de uma forma, mentalmente, procuram manter o espírito obsessor ali, convida a pessoa para sair e agora vamos trabalhar com o espírito. Vamos tentar conversar com ele. Aí ela vem uma vez, vem duas, vem três, vem 10, e vai diminuindo. É importante que todos nós entendamos que desobsessão não é que nem uma psicoterapia. É uma terapia com um psicólogo, mesma coisa. Então, a obsessão ela tem vários níveis.
No próximo programa nós vamos entrar em mais detalhes, mas agora, olha, o primeiro nível é a obsessão simples, que a gente adquire em função dos nossos desequilíbrios de pensamento, de atitudes, essas obsessões, um tratamento no centro espírita, uma mudança de atitude, de forma de pensar, elimina. Então, um tratamento aí de semanas, às vezes até a visita a um psicólogo, um terapeuta, uma mudança comportamental vai resolver. Quando a gente não cuida disso, é como se fosse aquela gripe que você não cuidou e vira uma pneumonia, é quando ela vira uma fascinação, em que o obsediado, o encarnado, ele não aceita que ele está obsediado. Ele não aceita, imagina. Quando é médium, então, aí é terrível, porque é aquele médium que fala assim, não, aquele espírito de luz, ele só comunica através de mim, desculpa. Ele acha que ele é a melhor bolacha do pacote. Ele acha que ele está com a razão e o resto é errado. Ele não percebe o processo obsessivo. Nesse caso, o primeiro ponto é fazer esse médium ter consciência do problema dele. E depois que ele tiver essa consciência, é começar o tratamento. Aí é o mais difícil. Não vai ser meia dúzia de passe que vai resolver, não. Esse tratamento é longo, demora. É importante que ele tenha uma ajuda de um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta, e porque ele tem confusões do seu comportamento emocional, psíquico, e no trabalho espiritual. Mas se ele se curar, como é que eu vou saber se é aqui ou se é lá? Não importa, o importante é curar. Pois é, e é isso aí. Depois nós vamos conversar sobre um terceiro, que esse é terrível, que é a subjugação. Subjugação às vezes não tem cura, pessoal. Tá? Eu explico isso no próximo programa. Vamos parar por aqui e fiquemos todos nós na paz do Divino Mestre. Eu agradeço a todos que estão acompanhando os nossos programas. Muito obrigado e até o próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas.